Eu sou apenas vidente, tá? E mesmo assim, ainda estamos cada porrada aí na internet aí, mas eu vou deixar bem claro para vocês. Eu sei que ele está passando, o Flávio é um rapaz do bem, que está passando por uma fase muito difícil. Quem fala é a justiça, não é Carlinhos, eu apenas sou vidente, tá? Vai ter um ano muito dificultoso para ele, e se ele não segurar o pé, dificilmente ele mantém o mandato dele, porque quem vai tirar ele não é nem a justiça, são as pessoas de partidos, a oposição, que fica torcendo para essas picuinhas e trazendo danos. Às vezes funciona assim, é que nem ele agora. Ele está tentando provar, primeiro tem que sair na mídia para depois tentar provar. Também a acusação da mãe da Michele, que teve problema na justiça com falsidade ideológica. Teve sim problema, mas por que essa exposição? Eu peço ao Conselho do Ministério Público que supervisione esse processo, o meu e o do Flávio, e vejo as ilegalidades. Estou investigando também meu filho Eduardo, ou Carlos, melhor dizendo. Eu acho que era assim, a justiça eu acho que era assim. Eu acho que a justiça tinha que chamar as pessoas que é culpado de alguma coisa, ou que falam que é culpado, fazer um sigilo em cima daquela situação, saber se a pessoa é culpada para depois jogar na mídia. E não, no Brasil é diferente. Primeiro eles derrubam a pessoa para depois a pessoa provar se é inocente ou não. Até que a pessoa prova que focinho de porco não é tomada, o nome já foi para as cucuia, já foi julgado inocentemente. Vocês não sabem, não sei se vocês sabem, vou dar um exemplo para vocês. Aqui em São Paulo mesmo, houve uma época de uma casa de cuidar de crianças, de um japonês, se não me engano. Acabaram com a casa que cuidava das criancinhas lá, julgando o homem. Depois viram que não era nada a ver. O homem já tinha perdido tudo, perdido hoje. O coitado está lutando para tentar levantar a vida de novo. E provando a inocência que não teve nada. E não teve mesmo. Então, eu acho que a escola base, eu não sei bem, eu não sei explicar direitinho, é que teve aqui em São Paulo uma creche, que acabaram com a creche do homem, com calúnia e defamação, para depois ver que o homem não devia. Já é tarde. Está entendendo? Então, nós estamos num país que primeiro eles denunciam, joga na internet, joga na televisão, derruba a pessoa em todas as instâncias, e depois para ver se a pessoa deve ou não deve. Mas o Flávio Bolsonaro, esse ano, será um ano muito difícil para ele na política dele. É uma pena, porque é uma pessoa, junto com o pai, ia poder fazer muito pelo Brasil, e você pode ter certeza, vai ter sérios problemas, vem muito mais coisas aí. Quando eu falo muito mais coisas, não é coisas que ele deve ou deixou de dizer. O que eu quero dizer é que a oposição já vai arrumar problemas onde não tem para tentar caçar ele. O caso do Flávio é a mesma coisa. É laranjal, laranjal, laranjal o tempo todo. O que eu tenho a ver com laranjal? O que o Flávio tem a ver com laranjal? Se houve um caso isolado em Pernambuco e outro em outro estado, o que nós temos a ver com isso? Acontece qualquer problema com alguém do PSL, tem o nome do cara, e vem o nome Jair Bolsonaro logo depois, o tempo todo, como se eu fosse aquela pessoa onipresente que sabe tudo que acontece dentro do partido. Infelizmente é o que eu vejo com o Flávio Bolsonaro. Mas também posso garantir para vocês que nem tudo que vocês viram ali é verdade. É que infelizmente o pessoal tenta furar os olhos das pessoas e quando toma um certo... E quando eles tomam um certo... eles não tomam cuidado para poder citar o que está acontecendo. Às vezes não é nem aquilo. Você está entendendo? Mas também não quer dizer que seja errado ou certo. Eu só sei dizer que ele vai ter problema, até mesmo com as pessoas do partido, de outros partidos que é a oposição, vai trazer danos ao Flávio Bolsonaro esse ano na política para ele. O Flávio, ele foi muito bem votado. Maravilhoso. Os eleitores, eles acreditaram muito no Flávio Bolsonaro. Mesmo assim, ele vai desempenhar um bom trabalho? Não é questão dele desempenhar, é que ele já vai começar um trabalho agora quase que sem foco. Ele tá tentando provar alguma coisa agora que na cabeça dele, ou seja, para algumas pessoas ele é devedor, que as pessoas falam, pessoas que eu falo da justiça, que diz que aconteceu isso e aquele outro. Então o que acontece? Para ele, o foco dele hoje, para você ter uma ideia, é fazer o melhor. Um cara que foi votado igual ele foi, igual o pai dele tá mexendo com a cabeça do pai dele também essa situação. Está mexendo com o Bolsonaro, o pai, a situação. Agora, só que o pai também não pode segurar no cabelinho do filho para tentar apoiar o filho, porque o pai também não sabe de toda a situação. Ele sabe que o filho dele é honesto, esse tipo de coisa. Mas o pai também, em virtude dessa situação, se ele se envolver também, acaba trazendo problema para ele. É tanto que o próprio pai já disse, né? O próprio pai já disse, se o Flávio tiver problema sério e for o problema, se ele realmente estiver devendo, ele tem que pagar. O próprio Bolsonaro falou isso. E ele está certo de fazer isso. Mas só que é aquele negócio, qual é o pai que vê um filho sofrer?
e todo mundo votou com muita ganância, com muita alegria no filho, votou no pai, e se entrasse mais gente da família era eleito também, porque o Bolsonaro, pai, é de um caráter gigante que nasceu para fazer política. Mas é aquele teatro. O filho dele vai ter certo, esse ano será um ano muito difícil para ele trabalhar para o povo e, ao mesmo tempo, tentar se defender de coisas que às vezes nem deve. Você está entendendo? Esse é o problema hoje do Flávio Bolsonaro. Vai ser muito difícil para ele esse mandato. Estou investigando também meu filho Eduardo, ou Carlos, melhor dizendo. Tá? Informações da minha família no Vado Ribeira, pessoal pobre no Vado Ribeira, tá? Foram investigados também por parte da Receita do Estado. As informações chegaram para mim. Para que isso? Há pouco esculacharam a avó da minha esposa, que foi presa por tráfico. Foi presa sim por tráfico. Uma senhora está com 80 e poucos anos de idade. Faz a covardia com ela para atingir a minha esposa, que tem um projeto social maravilhoso. O que a minha esposa tem a ver com a avó dela, que foi presa assim por tráfico? Também a acusação da mãe da Michele, que tem problema na justiça com facilidade ideológica. Teve sim problema, mas por que essa exposição? A mesma revista Época é a fonte das mentiras, dos fake news contra a minha família. A revista Época fez umas 10 páginas, com a minha nora, que é psicóloga. O cara se diz gay, ou se é gay, não sei, tá? E tenta o tempo todo levar a condução do processo como se estivesse cometendo um crime ao prestar auxílio psicológico a alguém que o procurou. Por que TV Globo? Por que Revista Época? Essa patifaria por parte de vocês. Essa coisa que não dá para definir. Deixe eu governar o Brasil. Vocês perderam. Vocês vão renovar a concessão em 2022. Não vou persegui-los. Mas o processo vai estar limpo. Se não tiver limpo, legal, não tem renovação da concessão de vocês e de TV nenhuma. Vocês apostaram em me derrubar no primeiro ano, não conseguiram. Estão fazendo uma viagem, sacrifício, 10 dias longe da família, ralando o dia todo. Estamos recuperando a confiança no mundo. E vocês, TV Globo, o tempo todo infernizam a minha vida, porra! Onde vocês querem chegar, eu sei. Vocês não têm vergonha na cara. Essa patifaria 24 horas por dia contra a minha pessoa. Agora a Marielle Franco quer empurrar para cima de mim. Nem era, se vocês tivessem o mínimo de decência, por saber que o processo corre em segredo de justiça, não poderiam divulgar. O caso do Flávio é a mesma coisa. É laranjal o tempo todo. O que eu tenho a ver com laranjal? O que o Flávio tem a ver com laranjal? Se houve um caso isolado em Pernambuco e outro em outro estado, o que nós temos a ver com isso? Acontece qualquer problema com alguém do PSL, tem o nome do cara e vem o nome Jair Bolsonaro logo depois, o tempo todo, como se eu fosse aquela pessoa onipresente que sabe tudo que acontece dentro do partido. Eu só peço uma coisa pelo meu partido, em especial aqueles que se elegeram usando meu nome, que eu emprestei, acreditando que vocês fossem honestos. E essa minoria não está sendo honesta. Eu só quero transparência, porque vai dar problema nas contas do partido. E se eu não tivesse tomado providência, sabe quem ia pagar o pato? Segundo a TV Globo, eu ia pagar o pato. Eu ia ser acusado de desvio do partido. Então eu quero transparência. Nada a mais além disso. Agora, querer me vincular à morte da Mariela, seus patifes da TV Globo, seus patifes, canalhas, não vai colar. Não devo nada a ninguém. Não tinha motivo nenhum para matar quem quer que seja no Rio de Janeiro. Conheci essa vereadora, fiquei sabendo que ela existia no dia que ela foi executada, que por coincidência foi no próprio 14 de março. No próprio 14 de março. Que agora pega um porteiro, coitado, eu quero até isentar o porteiro. Eu não tenho certeza que o porteiro não sabe o que assinou. Flávio Bolsonaro. É laranjal o tempo todo. O que eu tenho a ver com laranjal? O que o Flávio tem a ver com laranjal? Os promotores afirmam que Flávio Bolsonaro é o líder de uma organização criminosa. Nós recebeu 483 depósitos na conta bancária. E vocês, TV Globo, o
tempo todo infernizo a minha vida, porra! Busca e apreensão em endereços ligados ao senador Flávio Bolsonaro e ao ex-assessor dele, Fabrício Queiroz. Promotores investigam desvio de recursos públicos no esquema conhecido como rachadinha. O que a minha esposa tem a ver com a avó dela, que foi presa assim por tráfico?